toda a glória e todo o louvor. Irmãos, nós, como igreja, como servo de Deus, como cidadão, a vida do homem, da mulher, a vida das famílias, em muitas situações tem passado por alguns momentos de dificuldades, por alguns momentos de lutas, de sofrimento, de angústia, de escassez, de abundância, mas sempre o Senhor tem o sustentado. Glória a Deus. Eu, nesse momento de introdução, eu me lembro de um momento na minha infância, se não estiver enganado, no mês de dezembro de 1991, acontece um período de longas chuvas lá na Bahia, onde eu morava, e a nossa casa, ela desmoronou um pedaço. E no ano seguinte, janeiro de 93, acontece um período muito longo de chuva, e nesse tempo, era a época de colheita do feijão, e na nossa região, lá no nosso município, ninguém conseguiu colher sequer nada. Por quê? A chuva o apodreceu tudo. E muitos diziam assim: esse ano o povo vai passar fome, esse ano não vai ter comida, vai faltar feijão, vai faltar alimento. Mas quando a gente olha, com o tempo passa, a gente aprende de Deus, a gente aprende a providência do Senhor, a provisão de Deus. Naquele ano em que as pessoas, as famílias diziam que ia passar fome por falta de feijão, Deus permitiu que a colheita do milho fosse grande, e aí as pessoas, as famílias, inclusive meu pai e minha mãe, vendiam o milho e compravam feijão. E aí a gente vai crescendo, se desenvolvendo, e a gente vê na história das famílias, na história, algumas situações em que muitos padecem por necessidade, padecem por fome, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Muitas das vezes falta o alimento, ou outras vezes o alimento sobra. Em alguns momentos na vida do povo de Deus falta o conhecimento da palavra do Senhor. Aleluia. E eu quero, irmãos e irmãs, neste momento, compartilhar com vocês algo em que a sociedade dos nossos dias, nos dias recentes para nós, nesta semana, onde nós fomos surpreendidos pela chuva de domingo para segunda, onde muitas garagens foram inundadas, o centro de abastecimento da capital paulista foi inundado, e muitos se diziam que ia faltar alimento, mas não falta. Deus não deixa faltar, porque o mesmo Deus que manda a chuva é o mesmo que manda o sol, o frio. Eu me lembro agora, em 2018, na greve dos caminhoneiros, muitos diziam assim: vai faltar alimento. Em alguns lugares remotos faltou, mas outros não. E eu quero compartilhar com você, irmão, nesta manhã, a palavra de Deus. Você sentado mesmo com a Bíblia, e no livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus, dizendo que faltou pão na casa do pão. É o tema da nossa mensagem de hoje. Ruth, capítulo 1, nos diz assim a palavra de Deus: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a sua mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles, porém, casaram-se
com mulheres moabitas, uma chamava Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado por lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha com sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em seu auxílio, em auxílio do seu povo, dando-lhes alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela com as suas noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para Judá, disse-lhe Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijo de despedida, mas elas começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Aleluia. Disse Noemi: minhas filhas, voltem, porque viriam comigo. Poderiam eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pudesse e que ainda penassem, que ainda tivessem esperança, ainda que me casassem esta noite e dessem filhos, vocês iriam esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então elas começaram a chorar alto novamente. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada voltou para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insta comigo, que te deixes e que mais te incomode. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, aleluia. O teu Deus será o meu Deus, aleluia. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se de outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi ouviu, Ruth estava de fato decidida a acompanhá-lo, não insistiu mais. Prosseguiu, pois, as cidades até Belém, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. E perguntaram: será que é Noemi? Mas ela respondeu: não me chame Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chama Noemi? O Senhor se colocou contra mim, e Todo-Poderoso me trouxe uma desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Então, irmãos, amados irmãos, como eu falei, o tema da nossa mensagem é: tem pão na casa do pão? Porque Belém significa casa de pão. E uma das situações na vida do ser humano mais dramática é passar fome, ou é sentir fome. E a fome, ela produz na vida do ser humano inquietação, ela produz desespero e ela produz a morte. Eu louvo e glorifico o nome do Senhor, irmãos, por nunca ter ficado um dia sem se alimentar por falta. A gente fica algumas horas sem se alimentar quando ele está com propósito de jejum e oração com Deus. Mas eu louvo a Deus nunca ter ficado sem, por
falta. Porém, no texto que nós fizemos menção, diz para nós que era no período dos juízes. E quando a gente olha para a palavra de Deus, para o texto bíblico, nós encontramos na época do profeta Eliseu, a cidade de Samaria estava cercada. Os sírios tinham cercado a cidade, ninguém entrava e ninguém saía, o inimigo estava acampado do lado de fora. E a cidade de Samaria começa a padecer por falta de alimento. O povo começou a passar fome. Eles tinham dinheiro para comprar, mas não tinha onde comprar. Se a cidade já estava cercada e o alimento vinha da parte externa para dentro da cidade, o exército assírio cerca, porque se o portão da cidade fosse aberto, eles o invadiriam e tomariam a cidade. Então eles se trancaram lá dentro com medo. E a Bíblia diz para nós que no período do profeta Eliseu, a situação era tão terrível e tão desesperadora, você pode ler lá no livro dos Reis, que eles começaram a comer carne humana, a sacrificarem as crianças para matarem a fome. Por tão terrível que era, por isso que eu disse que a fome ela causa desespero, inquietação, ela provoca perseguição, ela provoca morte. Porém, Belém de Judá também está enfrentando um tempo de fome. A terra que Deus tinha falado para Moisés que ele levaria o seu povo para um local, para uma terra que manaria leite e mel, estava sendo assolada pela fome. E o texto nos diz que era na época dos juízes. Então, que época era essa? No versículo 1 você pode atentar a isso. Que época era essa? Por que era na época do juízo? Era uma época, irmãos, pós-Josué, pós a geração de Josué, os líderes que seguiram depois de Josué. Era uma época em que o povo, com frequência, presta atenção, com frequência desviava-se do Senhor. E esse tempo nós podemos, irmãos, resumir da seguinte forma: prosperidade e bênção. Apostasia, castigo, arrependimento. Prosperidade, bênção, apostasia novamente, castigo viria. E nenhuma dessas circunstâncias, o castigo não vem dos amalequitas, não vem dos filisteus, dos moabitas, mas o castigo vem da parte de Deus, trazendo fome e trazendo seca sobre a terra, sobre o povo rebelde que se afastava do Senhor. E em primeiro lugar, eu quero destacar que quando o pão falta na casa do pão, o povo se desespera. Se Belém era a casa do pão e faltou o pão na cidade de Belém, as padarias já não se funcionavam mais, os fornos eram desligados, os moinhos de trigo já não moía mais trigo, houve falta de pão. As pessoas buscavam, mas não o encontravam. A igreja, hoje, onde você está, onde eu estou, onde nós nos reunimos, é a casa do pão. E aqui, irmãos, eu e você temos que clamar a Deus para que tenha pão espiritual para os famintos. Porque o profeta Amós, no capítulo 8, diz assim para nós: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irmãos, vai chegar um momento na história da humanidade em que o povo vai querer ouvir a palavra de Deus e eles não vão encontrar a palavra. Muitas pessoas o buscarão e não o encontrarão. Não estou falando aqui do arrebatamento secreto que é pregado, mas estou falando em que não encontrarão a palavra de Deus como nós temos ela hoje. A perseguição religiosa virá contra os verdadeiros cristãos, e eles desejarão ter a palavra e eles não terão. Mas a igreja do Senhor, que é a casa do pão,
procurarão de Deus, mas encontrarão muito do homem. Nós vivemos em uma geração em que você vai encontrar tantas aberrações e a pessoa está dizendo: eu estou falando em nome de Deus, mas tem mais do homem do que de Deus. Nós estamos vivendo uma geração em que precisamos voltar para a velha Bíblia, voltar para o velho Evangelho e olhar para a velha cruz, que ela está vazia, e aquele que foi pregado na cruz, ele não estará mais, mas ele virá, ele está no céu, ele virá buscar a sua igreja. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, em que estão encontrando muito ritual e pouco de Deus. Está tendo muita promessa da terra do que a promessa do céu. Ter fome de Deus, ter fome do Senhor, é como diz o apóstolo Paulo: por isso considero os favores desta terra lixo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, é não se contentar com migalhas, é não se contentar com pão seco. Você tem fome de Deus, você tem ansiado por Deus. No livro dos Salmos diz que os guardas ansiam pelo nascer do dia, pelo nascer do sol, pelo clarear do dia. Eu e você temos que ter este mesmo desejo na nossa alma, na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Você tem clamado como Moisés clamou: Senhor, eu quero ver a tua glória. Você tem clamado como Eliseu orou, quando Elias disse para ele: você quer ir comigo, você vai, mas eu vou para o céu, eu vou subir. Aí Eliseu disse: Senhor, eu quero porção dobrada do teu Espírito. Glória a Deus, aleluia. Ou será, irmãos e irmãs, que estamos satisfeitos com a realidade que nós estamos vivendo? A maior necessidade da igreja do século 21 é da presença de Deus. A maior necessidade da igreja do século 21 é da manifestação do poder de Deus. Mas em segundo lugar, quando falta pão na casa do pão, as pessoas deixam a casa do pão. Pessoas famintas. Quando a pessoa está com fome, ela vai procurar, ela vai pedir, ela vai sair. Como eu disse na introdução, é uma situação desesperadora, mas ela vai atrás. Por quê? Porque a fome traz inquietação. Tente aí, você, eu não gosto de fazer isso, mas tente você fazer um desafio, dizer assim: não vou jejuar, mas eu quero ver quanto tempo eu vou ficar com fome. Você não fica muito tempo, eu não fico. E aí você começa a procurar algo na sua casa para comer, começa a buscar para saciar a sua sede, saciar a sua necessidade. E na cidade de Belém, onde morava Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, foi desta forma. Começou a haver um desespero na cidade. E era um tempo, como eu disse antes, tempo dos juízos, e era a época de apostasia, de descompromisso com Deus. Hoje é aquela, se você fizer uma análise da época dos dias de hoje, não é dessa forma. O período de juízes foi o período mais turbulento na história de Israel. Lembra de Gideão? Gideão lá no lugar de moer uva, ele estava moendo trigo. Quando Deus fala para ele, ele diz: eu sou o menor da minha casa, quem sou eu? A palavra de Deus era rara. O povo vivia oprimido pelos inimigos. O povo não perseverava em buscar o Senhor. O povo só se voltava para Deus na hora da aflição. É aquilo que nós temos vivido em algumas circunstâncias. O meu salário está bom,
meu carro está bom, minha família está tudo bem. Nesses últimos anos ninguém teve doente, ninguém teve enfermo, não precisei gastar com remédio, vou viajar. Aí o pastor chega na igreja, irmão, cadê fulano? Ah, viajou. Aí no outro sábado, irmão, viajou de novo. E aí viaja de novo, viaja de novo. Estou dizendo que é pecado viajar, não. Mas você tem que viajar, mas você tem que ter o teu tempo com Deus. Aleluia. Aí quando a aflição vem, pastor, ora por mim. Aí a culpa é do pastor. Aí o pastor que tem que entrar para resolver o problema. Israel, irmão, quando estava na fartura, esquecia de Deus. Elimeleque abandonaram Belém com a família. Eles saíram guiados pela visão humana e não pela fé. Ló buscaram segurança e não a vontade de Deus. Buscaram novos horizontes onde saciar a fome, e por essa razão eles deixaram a casa do pão. E isso é uma constatação muito simples. Quando a fome reinava na terra, nos dias de Abraão, ele vai e desce para o Egito para preservar a sua vida, para preservar o seu povo, os seus servos, a sua família. Ele vai. Isaac também passa por um período de escassez no seu tempo, e ele vai também em busca de saciar a sua fome. E isso é uma constatação muito simples nos dias do século 21. Porque as pessoas têm deixado de vir à igreja. Será porque está faltando pão? Pão era parte das práticas do templo. O pão era a presença do Senhor no templo. A cada 7 dias era renovado o pão da presença, o pão da proposição. Todos 7 dias era renovado. O pão era a presença, indicava a presença de Deus. As pessoas estão procurando desesperadamente algum lugar onde encontrar pão, onde saciar a sua fome, onde satisfazer as suas mais profundas necessidades. Aí eu pergunto, onde você tem buscado saciar a sua necessidade? Meu Deus. Diante de Deus? Em outros deuses? Na bebida? No álcool? No cigarro? Nas drogas? No sexo ilícito? Onde você tem buscado saciar as suas necessidades? Os discípulos perguntaram para o Senhor: Senhor, mas nós deixamos tudo, o que nós vamos ganhar? O Senhor disse: vai ganhar 100 vezes nesta terra e por fim a vida eterna. Então, a necessidade nossa, nós saciamos em Deus. Glória a Deus. E é triste, irmãos, as pessoas procurarem na igreja e não encontrarem. Os fornos estão vazios, a prateleira está vazia, o pão está embolorado, está empoeirado. Temos anunciado que há pão em Belém, mas quando a fome vem, tudo que fazemos é sair em busca de migalhas, dos avivamentos do passado. Ler o livro de Atos é algo maravilhoso. Estavam todos reunidos no templo, orando de casa em casa, e um dia estavam no cenáculo orando, e de repente veio do céu o poder de Deus e avivou aqueles irmãos. Glória a Deus. No capítulo 8 diz que houve uma grande perseguição e a igreja saiu de Jerusalém, e
nós que Paulo chegou na cidade de Éfeso e as pessoas, ele perguntou em que eles tinham sido batizados, e ele disse somente no batismo de João, e ele ensina que eles precisavam buscar o batismo no Espírito Santo, e eles foram batizados no Espírito Santo naquele dia. Diz no livro de Atos que os crentes estavam reunidos numa casa onde Pedro estava, e lá na cidade de Jope tem um homem temente a Deus e que precisava conhecer o Evangelho, e Deus traz uma revelação, um anjo da parte dele para dizer: vai buscar Pedro. E aí a Bíblia diz que quando Pedro chega lá na casa do homem que prega o Evangelho, que anuncia, antes de ser batizado nas águas, ele é batizado. Glória a Deus, aleluia. Nós lemos na história dos avivamentos do século 17, 18, no início do século 20, e qual é o avivamento que tem sido trazido para nós? Eu e você, irmãos, nós precisamos viver o avivamento de Deus, e eu só vou experimentar o avivamento do Senhor, você só vai experimentar o avivamento do Senhor quando eu reconhecer verdadeiramente a necessidade de arrependimento. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quando você e eu, irmão e irmã, reconhecer que adultério é pecado, que fornicação é pecado, que homossexualismo é pecado, que lesbianismo é pecado, quando eu reconhecer isso e me arrepender, o avivamento virá, senão o avivamento não vem. Glória a Deus, aleluia. Nós muitas das vezes falamos do que Deus fez, mas não falamos do que Deus é. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa, a culpa é minha, a culpa é sua. Nós, irmãos, estamos vivendo resíduos da glória de Deus que foi no passado e que respinga nos dias de hoje. Nós estamos vivendo como Moisés, que quando desceu do monte colocou o véu no rosto, porque ele entendia que ele ainda estava brilhando no seu rosto e a nação não poderia ver a glória de Deus. É impossível Deus se manifestar se as pessoas não notarem e não se arrependerem do seu pecado e entender que Deus está presente. Tem um homem na Bíblia, irmãos, que o seu nome significava enganador, e aí Deus começa a tratar com ele quando ele está saindo de casa. Ele, para preservar a sua vida, esse homem, por nome Jacó, ele está saindo de casa por aconselhamento da sua mãe, porque o seu irmão tinha jurado de morte. Ele disse: passará o luto do meu pai e eu mato meu irmão. E ele foge em um dos dias da viagem dele, no meio do deserto. Ele coloca uma pedra para fazer o travesseiro para dormir, e na noite diz que ele tem um sonho. Ele vê uma escada ligando do céu à terra, e os anjos subindo e descendo. Ele diz: esse lugar é a casa de Deus, é a porta do céu, e eu não sabia. Deus veio tratar com Jacó, e Deus virá tratar comigo e tratar com você. Eu preciso olhar para a palavra de Deus e eu não posso fugir. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quando não há pão, as pessoas buscam alternativas perigosas. Eu falei anteriormente, Abraão e Isaac fugiram. Na hora da crise não podemos abandonar a casa de Deus, porque nós vivemos uma realidade dos dois lados. Eu falei que muitos, quando está bom, fogem da casa de Deus, vai viajar, vai passear, esquece de Deus só na hora que está no sofrimento. E muitos irmãos estão na casa de Deus, adorando ao Senhor, cantando, louvando, como diz alguns, assim, é fogo puro na casa do Senhor, mas de repente a perseguição vem, o sofrimento vem, a enfermidade vem, a morte vem, o problema vem, aí ele esquece de Deus. Glória a Deus, aleluia. A igreja, você como igreja, eu como igreja, nós precisamos todo dia de restauração. E restauração é enxergar que o Senhor está sentado lá no trono. E aquele hino que nós cantamos, que se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós precisamos, a igreja precisa da Shekinah de Deus. Nós precisamos ver
ver a glória de Deus brilhar no nosso meio novamente. Não podemos buscar alternativas para saciar a nossa fome de pão, assim como Elimeleque fez. E preste atenção nestas palavras, irmãos. Elimeleque, o significado do seu nome é: o Senhor é meu rei. Noemi significava ditosa e feliz, mas eles enfrentaram a crise. O nome não significa e não revela confiança. Porque se o nome dissesse alguma coisa, Judas não teria traído Jesus Cristo. Porque o nome de Judas significa louvor. Era o nome mais comum nos dias de Cristo, mas foi Judas trair Jesus. Ninguém mais, nem para cachorro serve mais o nome. Meu Deus. Nem para cachorro ninguém coloca lá. O meu cachorro lá, ó, chama Judas. Nem para cachorro, gato, animal, ninguém coloca. Então o nome não dita a personalidade da pessoa, o nome não dita quem ele é, mas a quem ele serve. Glória a Deus, aleluia. Quando faltou pão em Belém, as pessoas buscaram em outro lugar. Elimeleque perdeu a sua vida buscando sobrevivência. Perdeu seus filhos buscando segurança. Eles encontraram a sepultura onde procuraram lá. Eles puderam evitar a fome de Belém, mas não puderam evitar a morte de Moabe. Eles pensaram que preservariam a vida, mas eles o perderam. Moabe, irmão, é lugar cruel. Moabe significou para Noemi lugar de doença, de pobreza, morte do marido, de viuvez. Moabe significou para Noemi perda dos filhos. Moabe furtou de Noemi os seus filhos. Tecnicamente, se é que posso usar essa palavra, Moabe tirou de Noemi os seus filhos antes do tempo. O normal seria que o homem não morresse, mas por causa do pecado o homem morre. O normal, se é que posso usar também essa palavra, o normal é os filhos enterrar os pais. Mas aqui foi diferente. A mãe teve que enterrar os dois filhos. Moabe separou o cônjuge de Noemi. Talvez no Moabe que você está andando, talvez o Moabe para qual você está indo vai te separar da sua família. Deus. Talvez o Moabe que você está indo vai trazer morte. Talvez o Moabe que você acha que vai trazer vitalidade para você vai trazer amargura, vai trazer sofrimento. Moabe cobra um preço muito caro. Meu Deus. Lá eles pagaram com a vida. Nos versículos 21 e 22 que nós fizemos a leitura, Noemi partiu de Belém feliz, mas ela voltou amargurada. Elimeleque fugiu da morte, da fome, mas não conseguiu fugir da morte. A morte que assolava, a fome que assolava, a morte que assolava na casa do pão, ele conseguiu escapar, mas ele não escapou da morte lá em Moabe. Aí a Bíblia traz para nós um relato de uma família no livro do Gênesis, que chega um momento em que já não dava mais para viver as duas famílias juntos, no mesmo local, por causa da intriga entre os funcionários das duas famílias, por causa de um rebanho muito grande. Abraão chega para Ló e diz assim: ó, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Aí, ó, a decisão é tua. Aí a Bíblia diz que Ló olha para as campinas de Sodoma e Gomorra e ele vai. Meu Deus. Ló entendeu que ele, na cidade de Sodoma e Gomorra ele buscaria riqueza, mas lá ele arrebentou a sua família.
Então, nesse contexto aqui, irmãos e irmãs, o recado da palavra de Deus é: fique onde o Senhor te colocou. Glória a Deus, aleluia. Se alguém mandar você escolher, você primeiro vai perguntar para Deus: Senhor, esta é a tua vontade. Glória a Deus. Não pague o preço pela beleza. Não pague o preço pela facilidade. Mas pague o preço por negar. Em quarto lugar, o recado vem. A mensagem vem. Belém volta a ter pão. Glória a Deus, aleluia. Como diz o ditado popular, que a notícia ruim corre rápida, a notícia boa ela também chega rápida. E aí, Noemi está lá em Moabe, versículo 6. Quando Noemi soube que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para a sua terra. O recado veio. Deus, o Senhor veio em auxílio do seu povo. Para Noemi, naqueles dias, houve uma notícia. E essa notícia foi notícia boa. Ela que estava já ali aquele tempo, 10 anos aproximadamente, já vivendo nas terras de Moabe, a notícia veio: ó, Deus visitou o seu povo lá, ó, voltou a chover. Glória a O Deus, trigo já aleluia. produziu, a cevada já voltou a produzir. Aleluia. É hora de voltar. Se somente um deles que ouvisse um boato de que havia pão na casa do pão, a notícia se espalharia rapidamente. As novidades de quando há pão na casa do pão correm para todos os lugares. E tudo que se tem a fazer é trazer pão de volta. Quer saber, irmãos, a pergunta para nós: quer saber quando as pessoas começarão a entrar de volta na casa do pão do século 21? É tão logo elas saberem que a presença de Deus está aqui. Glória a Deus. É tão logo elas saberem que a glória de Deus voltou a se manifestar. Aleluia. Não precisamos colocar anúncio em rádios, jornais, televisão, porque as pessoas virão de longe para ver e sentir a presença de Glória a Deus, Deus, aleluia. experimentar a glória de Deus, sentir o poder de Deus no meio do seu povo. Eita glória. Glória. Precisamos ser brasas vivas no altar do Senhor. Precisamos ser lenha queimando no altar do Senhor. Glória. Lá no capítulo 15 do Evangelho escrito por Lucas, o filho pródigo, de longe, ele volta para casa. Por quê? Ele tinha tudo, mas ele preferiu sair. E aí ele passou fome, caiu em si e ele se arrependeu. E a Bíblia diz que ele fala assim, ó: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Aleluia. Levantar-me-ei e irei ter pão. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus, irmãos, Deus tem muito mais para nós. Glória a Deus, aleluia. Não precisamos contentar com as migalhas. Deus tem pão perfeito, pão novo para nós, pão para alimentar a nossa alma, para alimentar o nosso ser e nos garantir a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Glória. Isaías capítulo 43, 44. Se você tiver com a sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Isaías 44. Nos diz assim:
Mas escuta agora, Jacó, meu servo, Israel a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e o ajudará. Não temas, ó Jacó, meu servo, Jerusalém que escolhi. Pois derramarei águas na terra sedenta, torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como a relva, como o salgueiro junto aos rios. Um dia dirá: pertenço ao Senhor. O outro clamará pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá na sua mão. Aleluia. E tomará para si o nome de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem vida abundante para você, meu irmão. Deus tem vida abundante para você, minha irmã. E ainda a Bíblia diz para nós que rios de água fluirão do nosso interior. Está lá no Evangelho de João, capítulo 7. Efésios capítulo 3 diz que seremos possuídos da plenitude de Deus. Atos capítulo 8, versículo 1 diz que seremos revestidos com o poder do Espírito Santo. Então, irmão, se na casa onde você está adorando a Deus, clame ao Senhor para não faltar pão, não faltar alimento, para que você não precise buscar em outro lugar. Glória a Deus. Quando há pão na casa do pão, as pessoas nos acompanharão. Deus, tomado. Esta geração, assim como a geração de Ruth, que retrata os perdidos, está prestes a acompanhar Noemi, que retrata os pródigos que estão voltando. Glória a Deus. Aleluia. Ruth vivia numa nação amaldiçoada por Deus, mas a partir do momento que ela decidiu servir ao Deus de Noemi, a maldição que estava sobre a nação, sobre ela não mais teria efeito, porque ela disse: onde você for, irei. Aleluia. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Ela se arrependeu dos seus pecados, ela se arrependeu da sua idolatria, ela renunciou toda a vantagem que Moabe oferecia para ela, porque ela queria ir para a casa onde tinha pão. E onde tem pão. Deus, irmão. E aí a notícia, irmão, para nós, da decisão de Ruth naquele dia, é que ela torna-se bisavó de Davi. Aleluia. E a Bíblia traz para nós Davi como símbolo do rei messiânico. E a Bíblia diz que Davi nasceu em Belém, na casa do pão. Aleluia. Ruth foi morar em Belém, na casa do pão. Ruth faz parte da genealogia de Cristo, está lá em Mateus capítulo 1. É uma das uma das três mulheres que aparecem na genealogia. Jesus nasceu na casa do pão. Glória a Deus. Agora temos o pão do céu na nossa casa. Ele diz: eu sou o pão da vida, e quem comer desse pão nunca mais terá sede. Aleluia. Então, duas coisas acontecem quando há pão. O pão da presença é o resultado. Os pródigos voltam de Moabe. Não se preocupe, mas ore. Deus vai trazer de volta. A mulher cananeia disse: Senhor, eu quero somente aquilo que cai da mesa. Mas em um dado momento Jesus rejeita a voz daquela mulher. Ele silencia para ela, mas ela insiste: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Jesus vira para ela: não é bom dar o pão dos homens aos cachorros. Ela diz: mas eu contento com as migalhas. Aí Jesus diz: grande é a tua fé. Oh, glória. Então, para nós concluir, irmãos, eu espero, a nossa oração é que o Senhor incomode a mim e a você, Glória a Deus. pelo pão da presença, de forma que não descansemos até sermos saciados.